de achar que escrever um romance é sentar, esperar um santo vir e falar assim no seu ouvido. Não, escreva assim, 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 e eu vou ganhar milhões. Quando a gente escreve, o escritor tem o dom da escrita, mas a gente pode aprimorar essa escrita através de técnicas. Tá no ar já? Já tá no ar. Oi, tudo bem com você? Meu nome é Raik Tavares, tá no ar mais um Live com o Autor. Você que estiver em qualquer lugar, obrigado por estar aqui, por me dar um pouquinho do seu tempo para me ouvir e ouvir o meu convidado, ouvir as pessoas que passam por aqui. Esse é o Live com o Autor, um projeto feito para você que é escritor aspirante, a você que não é escritor, mas gosta desse universo literário, você que é leitor. Esse é o seu cantinho, esse é o seu queridinho podcast que está entrando no ar. Na edição de hoje eu converso com a Juliana Marinho. Vamos falar aí dos seus romances, da sua produção literária, e o nosso papo tem base o romance romântico, que é, o seu gênero literário, o gênero aí que ela aborda. E a gente vai falar alguns aspectos sobre o gênero e, claro, ela vai falar sobre a sua carreira e vai dar dicas importantíssimas de como ser um escritor bem-sucedido. E a gente tem aquela dica, sempre aqui no Live com o Autor, a gente está aí divulgando algum escritor de qualquer gênero literário que manda aí a sua mensagem para mim nas redes sociais. E para dar a sua dica literária, falar aqui do seu trabalho, chega por aqui o escritor Léo Langden. Ele vai falar do seu livro Perfeita Simetria. É um romance policial. Escuta aí. Fala pessoal do podcast Live com o Autor, aqui é Léo Langden, sou engenheiro químico, jornalista e escritor. Escrevi o livro Perfeita Simetria, que está disponível na Amazon, tanto físico quanto e-book, bem baratinho, R$ 99, e no Kindle Unlimited de graça. O livro é um policial, passado aqui nas ruas do Rio de Janeiro, sou do Rio de Janeiro, pelo sotaque acho que dá pra ver. É um livro policial, um serial killer que tá solta e é uma corrida desenfreada aí pra prender antes da próxima vítima. Aposto que vocês vão gostar. Então, depois dessa dica, você vai lá na Amazon e vai garantir aí o seu romance Perfeita Simetria, vai dar aquelas estrelinhas e, claro, fazer aquele comentário, dando aquela força aí pro Léo e outros autores que já passaram por aqui. Vai estar no feed a divulgação do livro, tá bom? O link lá para você acessar, você pode ir pelo feed do podcast. Se você é escritor, e quiser aí divulgar, ou for alguém que trabalha no meio editorial de forma independente, ou até livrarias independentes também, não tem problema. Editoras também independentes, pode chegar para cá, manda aí um e-mail no rackjp@hotmail.com, o meu e-mail, ou se não, me procura nas redes sociais, em todas as redes sociais você vai me encontrar. Me manda uma mensagem lá, a gente conversa, você me manda um áudio, que fica muito mais fácil quando me manda um áudio, a gente divulga aqui com o maior prazer. Vou divulgar você com o maior prazer do mundo. Não posso deixar de dizer para você do nosso Apoia-se, do Live com o Autor. Aqui no feed desse episódio tem o link. Entra aí, escolha a sua opção e faça a sua contribuição se possível. Se você gostar muito desse episódio, compartilha com os amigos. Pode ajudar muita gente, as informações que vão vir em seguida. Então, vamos para o episódio de hoje. Em 3, 2, 1 e... Eu vou comprar uma claquete ainda para mim. Sim, eu sou Juliana Marinho, escritora de romance romântico. Tenho 3 livros publicados, uma duologia, o 4 Estações e o Vestido de Época. Conexão é meu 3º romance. Sou escritora também de contos, tenho contos publicados na Amazon. Adoro escrever contos de época, então lá na Amazon os contos que eu tenho todos são de época. Às vezes me arrisco aqui também no Instagram com poesia, fazendo algumas novidades, mas o que eu sou especializada mesmo é romance romântico. Eu quero saber qual é a fórmula do romance romântico, para a gente entender o que se faz um romance ser declaradamente romântico. Sim, você sabe que isso não só no romance romântico, como em toda a narrativa, no caso eu vou falar um pouquinho sobre o romântico, a gente tem alguns beats que nós chamamos, que são algumas coisas importantes que não podem faltar
nessa história. No caso do romance romântico, vamos lá, sempre tem de primeiro olhar, né? A gente precisa preparar o leitor para se apaixonar pelo casal, assim como o casal quando está se olhando pela primeira vez, né? Um outro beat importante dentro do romântico, o primeiro beijo, vai ter aquele momento de sedução do casal, né? Isso é importante dentro do romântico. Tem a parte, não sabia que amava você, né, que se assusta um deles, ou pode ser os dois, ou um deles vai se assustar aí com essa paixão repentina que vem. Às vezes tem a traição, né? Às vezes tem a traição, ou não, ou então nós vamos pular já para um namoro, nós vamos para um casamento. Então tem esse passo a passo que acontece na vida real e que é relatada no romance romântico. Então é importante a gente colocar o passo a passo justamente para o leitor se encantar aí com a história e com os protagonistas da história, né? Eu vi que você usa nos seus livros, né, a seguinte questão. Você viaja e sempre usa do artifício da viagem para sempre estar escrevendo alguma coisa ali relacionada a essa viagem. Eu achei muito interessante sobre essa perspectiva de viajar e criar algo. Como é que é essa elaboração, esse nascimento, né, através dessas viagens? Bom, eu estou unindo aí duas paixões, né? Viagem e escrita. E eu acho que no meu caso, quando eu viajo com os olhos bem abertos para uma nova cultura, nova comida, eu quero experimentar, eu quero me relacionar com as pessoas e, se possível, até contratar um guia, né, tá presente ali, uma pessoa que mora ali no local e que pode te passar toda a história da onde eu tô conhecendo, né. Geralmente eu não vou por excursão, eu prefiro viajar eu e meu marido, e ele também gosta de descobrir novos lugares, então é assim que funciona. E aí na viagem, no caso, por exemplo, do último, que foi o Conexão, eu fui para Istambul com o meu marido, uma viagem de férias nossa, e aquilo me despertou muitos sentimentos na viagem, porque é um lugar super exótico, super diferente, rico em história. Eu tive a felicidade de ter uma guia super boa, que me levou em lugares diferentes. E eu falei, não, peraí, eu quero escrever uma história um dia aqui em Istambul. E vim com a ideia na cabeça, a primeira ideia. Mas acabou que eu fui escrever tempos depois, né? O livro foi lançado em outubro do ano passado, mas eu estive lá já tem um período um pouco maior. Então é isso, a ideia vem dessa viagem, vem da cultura, e aí, a partir do momento que eu estou escrevendo sobre uma outra cultura, eu tenho que fazer toda uma pesquisa, né? Para aquilo ter fundamento no que eu estou escrevendo. Como é que eu vou falar de uma brasileira que namora um turco, por exemplo, que é o caso da Luísa, a minha protagonista, sem saber como é que vai ser a reação de uma família turca para receber essa brasileira. E aí, com isso, essa historiadora, que é brasileira e que é casada com um turco, pôde me passar toda essa vivência dela, né? Como é que foi a chegada lá, como é que foi ser recebida por essa família, quais são os costumes na hora que eu vou narrar na cena, né? Tem que saber quais são os costumes, para colocar para o leitor ver como a história é rica e poder conhecer. Quem esteve lá vai relembrar comigo os pontos turísticos, né? E quem não esteve vai dar aquele gostinho de querer ir viajar, de querer estar lá, pelo menos passear comigo com a protagonista. E nos outros livros foi a mesma coisa, sempre teve uma viagem envolvendo a inspiração. Esse seu livro, o Conexão, você criou ele a partir, né, de um curso que você fez do André Bianco, né? E qual a diferença depois que você faz uma oficina, você faz um curso de escrita criativa, quando você não tem? Porque muitos escritores têm essa coisa mística de achar que escrever um romance é sentar, esperar um santo vir e falar assim no seu ouvido, não, escreva assim, 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 e eu vou ganhar milhões. As pessoas, quando começam, elas têm essa ilusão romântica do escrever o romance. E para você, como é que foi essa mudança, essa transição? Na verdade, o seguinte,
A Hardcover é uma escola de escritor liderada pelo escritor e roteirista André Bianco. Eu conheci a escola no começo de 2015. Eu estava escrevendo o segundo livro, O Vestido de Época. Eu já tinha escrito o Quatro Estações, estava escrevendo O Vestido de Época. Então, o que eu posso te dizer não seria nem do Conexão, seria a diferença do primeiro livro, que eu não tinha ainda a escola, mas eu já tinha feito curso de escrita, mas foi uma maneira mais instintiva na hora de escrever o Quatro Estações. Eu tive uma vivência em Paris e dali também surgiu a inspiração para escrever a história. Agora, O Vestido de Época eu já tive o acompanhamento. Qual que é a diferença? Eu tive consultorias com o André e depois vem todo o conteúdo que a gente tem até hoje, né? Eu faço parte dessa escola de escritor, então a gente tem um apoio tanto na escrita, consultoria, tem a equipe dele que dá o apoio, que faz análise crítica, né? Então, antes de lançar meu livro, tem uma análise crítica da Margarete, que me acompanha nos 3 livros. Então, a diferença, respondendo a sua pergunta, e que a diferença que eu vi do meu primeiro livro, quando eu não estava na escola, para o segundo livro, O Vestido de Época, tem a diferença nas técnicas. Então, eu percebi que, quando a gente escreve, o escritor tem o dom da escrita, mas a gente pode aprimorar essa escrita através de técnicas, né? E é através dessas técnicas que eu acho que encanta o leitor. Isso não são técnicas escancaradas, ninguém vai saber, né? Mas são técnicas que causam aderência ao leitor. Então ele quer virar a próxima página porque você colocou ali de uma maneira certinha, entendeu? E eu senti essa diferença. Então, no Vestido de Época e no Conexão, eu já estava na escola de escritor, eu já tinha feito curso, o André me acompanha com consultoria, eu tenho análise crítica antes de publicar, a Margarete me acompanha também no meu trabalho. É fantástico essa consultoria dela, porque me dá segurança. Ter alguém lendo o teu trabalho é bem melhor, né? Porque assim, uma coisa é o que está dentro da tua cabeça, que você está passando para o papel. A outra coisa é alguém lendo e te dando um feedback daquilo que você pode aprimorar, alguma coisa na cena que você pode acrescentar que não ficou claro, que você, autor, acha que aquilo está claro, mas para o leitor não está, né? Então, eu acho que a importância dessa análise crítica e me dá a segurança na hora de publicar que aquilo foi lido, aquilo foi aprovado por profissionais, entendeu? Vamos lá, o pessoal está querendo saber aqui. Eu gostaria muito que ela falasse sobre quais são os sentimentos durante o processo de escrita. Olha, é interessante, né? A gente tem essa parte da inspiração, você cria o personagem, só que assim, o personagem, ele é muito além daquilo que a gente coloca no livro, né? Porque você precisa construir todo o psicológico do personagem. Então, assim, tem muitas coisas que não vão ser colocadas no livro, conflitos, traumas, todo o drama da vida, às vezes não é colocado no livro, mas você, escritor, tem que pensar em tudo, sabe? Qual é o problema dele com família, questões de colegas, de trabalho, qual o comportamento dominante desse personagem. Então você se envolve muito com esse personagem, você se envolve com os dramas dele e assim como o leitor também às vezes quer esganar o personagem ou morre de amores. Eu também sinto isso pelos meus personagens, um carinho super especial, principalmente porque eu convivo com eles quase um ano, né? Então o livro demora quase um ano para ser escrito. Então de sentimento fica isso, eu fico curtindo todo dia aí a vida do personagem e depois quando o livro tá pronto eu solto, né? E fico aí louca para que vocês tenham o mesmo sentimento e que eu consiga transmitir aí o que foi criado na minha cabeça, né? E os seus livros, eles são independentes, né? Todos os seus livros, eles são em formato independente. Como é esse processo, né? É mais fácil? É mais difícil? Como é todo esse processo
do independente? Eu não sei se é mais fácil ou mais difícil. Foi um caminho que eu escolhi, porque eu já tive uma editora e para mim não funcionou, tá? Então, hoje eu acho que está funcionando a maneira como eu estou com a autopublicação. Tive que aprender muito, né? Como tudo na vida que a gente se propõe a fazer. Tive que estudar, tive que saber como faz, contratar pessoas que me ajudam. Então, hoje eu já tenho uma rede aí de profissionais que me ajudam, um que vai fazer a diagramação, como eu falei, a que faz análise crítica, tem uma pessoa que faz a capa, mas eu tenho que correr atrás sozinha de ISBN, código de barra. Você tem que saber todo esse funcionamento, porque não é só escrever. Eu sou relações públicas também, então isso acaba dando facilidade aí para coordenação do dia do evento, né? Então eu tenho que coordenar tudo sozinha, faço tudo sozinha e para mim tem funcionado bem na autopublicação. É um caminho assim bacana, né? Que você tem todo o controle de tudo, você decide como a capa vai ser, você tem o controle realmente, né? E o legal é esse, né? Que dentro, igual, por exemplo, a editora, você não tem esse controle, né? Não, ainda mais a não editora que está investindo em você. Então, assim, a editora que eu tive era uma editora pequena, né? Então, no caso, eu não tive a experiência ainda de uma grande editora, e eu sei que com uma grande editora tudo funciona totalmente diferente, porque já tem toda a equipe montada, eles mesmo têm experiência de saber, né, como o livro vai se posicionar melhor aí no mercado, então a gente não opina tanto, né? Então, mas pro momento agora eu já tô aprendendo, então vamos lá. E aí eu acabo passando essas informações para outros escritores que me procuram. A gente vai trocando figurinha, quando eu tenho dificuldade eu também procuro eles. A gente vai se ajudando e aprendendo aí esse caminho. Como funciona a definição das características das personalidades dos personagens em um romance? Essa é uma perguntinha mais técnica, né? Então, eu cheguei a mencionar agora há pouco, falando do comportamento dominante, né? Então, assim, eu acredito que não só no romance romântico, mas, vamos lá, no que eu escrevo, que é o romântico, a gente precisa definir um comportamento dominante para o personagem, e eu trabalho principalmente com o protagonista, né? Não dá pra gente desenvolver tanto as características de todos os personagens que estão ali compondo a história. Então a gente foca mais nos protagonistas, no caso de romance romântico é o casal, né? Quem vai fazer o par romântico. E aí você define um comportamento para ele, porque você vai trabalhar com isso durante a história toda. Então esse comportamento ele pode ser o medo, a pessoa pode ter medo, porque geralmente são vícios, né? Porque a gente vai corrigir esses vícios durante a história. Isso funciona em filme também, né? Você que é roteirista sabe disso, o quanto a gente coloca aí esse drama e esse vício do personagem para ser corrigido. E aí você tem as curvas, as opções, né? Você pode fazer com que o personagem enfrente todos esses desafios, passe pelo ápice dele no livro e depois acaba tendo sempre uma queda, e você pode corrigir esse comportamento. Então, se ele tem medo, no final ele vai ter vencido esse medo, vão acontecer coisas ou pessoas que dão suporte para que ele vença esse medo, e aí a gente faz o final ele encerrando o medo, ou não, ou eu posso não conseguir corrigir esse comportamento dominante, esse vício de caráter do personagem, e fazer como se fosse, né, uma caída aí nessa curva do personagem. Então isso também é uma das técnicas que a gente aprende quando a gente estuda. Eu quero te fazer uma outra pergunta, que é: qual é o conselho que você pode dar para quem está começando agora e está pensando em investir no seu próprio trabalho? Investir mesmo, investir como carreira, sabe? Assim, o conselho que você pode dar, né, na carreira, não na questão de escrever, que você já deu várias dicas aqui, muito bacanas, mas na carreira, no cuidado com a carreira. Eu acho que é o seguinte, a gente tem que trabalhar bastante a determinação, né? Porque, como a gente tem conversado aqui, não é um caminho fácil, você precisa querer muito,
né? Precisa vir mesmo do coração, porque são muitas horas de dedicação na escrita. E é aquela coisa assim, pode dar uma preguicinha no começo de sentar ali, mas depois que a gente senta, aquilo flui, você entra num estado ali é abastecido por esse personagem, por essa escrita, principalmente se você está no gênero que você gosta, fazendo aquilo que você gosta, né? Então, procure também estudar, como eu fiz. Eu também tive esse caminho de querer escrever, de ter a vontade, mas não saber como, né? E aí escrevi por instinto, mas eu senti muito mais segurança depois que eu comecei a estudar, que eu comecei a ler o livro com outro olhar, assistir filme com outro olhar de roteiro, porque lá a gente aprende também a escrever roteiro, né? Então você começa a adquirir essa cultura também com outro olhar, né? Quando você está lendo, quando você está assistindo o filme. E eu quero que você indique pra gente um bom livro para ler e um bom filme, série. Série, nossa, eu sou apaixonada por série, mas deixa eu pensar. Eu tô vendo As Telefonistas, que é da década de 20, já ouviu falar? Sim. Ouvi. Tá na lista para assistir aqui em casa. Ah, não posso ver sozinho, senão é crime. Eu apanho, né? Verdade, então. Eu gosto muito de época. Então, essa me encanta muito pela vestimenta, por aquilo que você falou das mulheres fortes, né? Empoderadas já naquela época, elas mostram, né? A última que eu vi chama Chesapeake Shore, que eu também não sei se você já ouviu falar, na Netflix também. É super romance romântico, tá aí alinhado com o meu próximo livro, porque o protagonista, ele trabalha com música, né? E acho que eu acabei me apaixonando por tudo isso, pelo encanto do lugar. Tem escritora na história também, então achei assim um romance bem leve para assistir à noite, é uma delícia. E o livro, eu também quero o livro, indicação de leitura de você. Livro, vamos pensar. Olha, eu vou nas escritoras nacionais. Liliane Carvalho, Mulheres do Século XXI. Flávia Pimenta, que eu adorei os livros dela. Tô tentando lembrar os nomes, porque eu sou ruim de nome do livro, mas eu falando da escritora, vocês vão conseguir procurar, porque tem na Amazon. Tami Luciano, também adorei o livro da Tami, que eu li esse ano. Dai Fernandes, que é da Hardcover. Fortaleza é o livro dela. Então, assim, eu tenho lido bastante nacionais e tenho indicado livros nacionais. Eu queria também que você não deixasse de fazer o Mexendo dos seus livros, aonde a gente pode comprar. Sim, então como eu falei, eu vendo os meus livros principalmente no Instagram. Instagram eu tô online sempre, vocês me acham, estou sempre disponível para conversar aí no direct, quem quiser me fazer perguntas, quem quiser saber um pouco mais da história do livro. Então os 3 livros você encomenda comigo lá. Eu tenho um site, julianamarinho.com.br, onde você consegue também comprar. E se preferir no formato e-book, aí pode comprar na Amazon, que os 3 livros e os meus contos também estão na Amazon.